Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia em ponto, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens das redes sociais, aqui no estúdio da Rádio Trianon, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, já estão presentes aqui, os telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento os nossos convidados de hoje, desta edição do programa Gente que Fala. Você vê aqui à minha esquerda Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, ex-deputado federal, ex-secretário de Segurança Pública aqui também no Estado. Seja bem-vindo, governador Fleury. Muito obrigado, é uma satisfação, Mauro, e é uma satisfação estar aqui na companhia do advogado Wagner da Costa, do Zé Aníbal, já estou antecipando os outros candidatos, e do Pomini, que deve estar a caminho. Muito obrigado pela presença. Também conosco, como já adiantou aqui o governador Fleury, o economista, sempre deputado, sempre senador, José Aníbal, do PSDB. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Espero que essa mesa tão qualificada nos permita fazer um bom debate, né, no interesse do nosso ouvinte e do nosso telespectador. Sim, certamente, Zé Aníbal. Também conosco o advogado, doutor Wagner da Costa, especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Seja bem-vindo, doutor Wagner. Sinto muito honrado estar aqui na companhia de Mauro, do delegado, do nosso ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, que muito nos honrou quando exerceu o mandato de governador, como também o nosso querido José Aníbal, que também muito honrou nos trabalhos que quando nos representou na Câmara Federal e também no Senado. E também do colega Anderson Pomini, que a gente espera que ele apareça aqui para nos contribuir com alguma... Sim, certamente o advogado doutor Anderson Pomini está a caminho. O Pomini, que é especialista em direito eleitoral, foi secretário de Justiça aqui no município de São Paulo recentemente. Bom, minha gente, vamos ao nosso primeiro tema do Gente que Fala de hoje. O governo Jair Bolsonaro pretende aprovar neste ano pelo menos 5 reformas econômicas e outros 14 projetos. Na avaliação de líderes do Congresso, sem base articulada e com calendário eleitoral, o pacotão ambicioso do Planalto não será aprovado. Parte dos projetos muda estruturalmente a distribuição de recursos e interfere em setores como indústria, serviços e agronegócios. São propostas polêmicas que exigem habilidade de negociação e garantia de votos. Governador Fleury, a vida de um executivo é sempre complicada, considerando os 4 primeiros anos. Estou falando isso porque existe a possibilidade da reeleição. O primeiro ano, articulação, elaboração de projetos, orçamento do antecessor. Segundo ano, ano eleitoral. Terceiro ano, correr atrás daquilo que não deu certo ainda no primeiro e no segundo. E quarto ano, ano eleitoral. Como é que a gente considera esse segundo ano aqui do governo Bolsonaro para tudo isso que tem que acontecer? Bom, o que eu vejo é que o governo Bolsonaro é um governo que governa com atrito, não governa com vamos dizer assim, com a coalizão política. E isso, muitas vezes, impede que as reformas que são importantes, têm que ser feitas, sejam realizadas com rapidez, né? Na minha época não tinha reeleição, então não havia essa preocupação de ser reeleito. E eu, inclusive, aproveito para dizer 2 coisas. Primeiro, que eu sou favorável à unificação das eleições, numa data só, porque você assume o governo
como você disse, o primeiro ano é um ano muito difícil, o segundo ano você já tem eleição municipal, né? E quer queira, quer não queira, quem exerce cargo executivo vai influenciar nas eleições, positiva ou negativamente, né? Então, esse ano é um ano em que o Congresso não se reúne durante todo o ano, na melhor das hipóteses, ele vai trabalhar até junho, depois abre aí um recesso até outubro, né? E o tempo é muito curto para aprovar tudo isso sem articulação. Aliás, sem articulação política com P maiúscula, essa história de nova política, velha política, eu acho que é uma coisa que não existe. O que existe é a boa política e a má política. E com a boa política você consegue resolver muita coisa. E temos uma novidade para o ano que vem, que é o orçamento impositivo. Então vai ficar mais difícil ainda para o governo a negociação com o Congresso. Até porque as emendas que os congressistas apoiarem terão que ser obrigatoriamente pagas no ano seguinte. Então, até o ano seguinte, melhor dizendo. Então, eu acho que é muita coisa para aprovar em pouco espaço de tempo. Se não houver articulação política, não vai realizar essa agenda, não. Articulação política que faltou no primeiro ano, não, Zé Aníbal? Olha, nós tivemos aí a aprovação da reforma da Previdência, mas desde o início do ano passado, o Parlamento deixou claro a sua disposição de aprovar a reforma da Previdência. O que é incrível na reforma da Previdência é que a colaboração e a participação do presidente foi minguada. Ele, até quando se aprovou em primeira votação na Câmara dos Deputados, ele acionou com a possibilidade de mudar alguma coisa para a segunda votação. O presidente da República sabe, quando você vota uma emenda constitucional... Isso foi tocado pelo Rodrigo Maia, né? Em primeiro turno, uma matéria, tudo que você deve procurar fazer é manter o texto que foi votado no primeiro turno no segundo turno, e não assinar com possibilidade de mudança, porque aí a base toda estressa, fala, mas o que vai querer mudar agora, se nós já votamos em primeiro turno? Eu concordo com a ideia. Se não tiver um trabalho de articulação melhor, mais diálogo, mais... O presidente brinca com isso. Quem quiser disputar, vai ter que disputar em 2026. O presidente da República não pode brincar com isso. O Bolsonaro fez uma coisa semana que passou que revela um pouco a personalidade dele. Ele interferiu sobre um assunto interno da Argentina. O atual presidente da Argentina anulou um decreto, um projeto realizado pelo presidente anterior com relação ao sistema de promoção das Forças Armadas, indicação, etc. O Bolsonaro criticou publicamente o presidente da Argentina. Onde é que já se viu um chefe de Estado criticar um presidente de outro país por uma questão interna, de política interna? Isso não compete ao chefe de Estado. Agora, os brasileiros foram trazidos de volta para o Brasil, expulsos dos Estados Unidos. Dizem eles que vieram algemados de pés e mãos. Isso é uma truculência. Aí ele fala, não, mas não se pode, eu não vou reclamar com o Trump, porque a lei americana diz que tem que fazer isso. Com gente que entra ilegalmente, você deporta. Bom, mas não deporta desse modo, né? Quer dizer, ele revela uma fraqueza de caráter, que primeiro não tinha que falar do presidente da Argentina, e segundo ele tinha que dizer, olha, os Estados Unidos, a próxima vez que fizer isso, devia ter a postura de não tratar essa gente como bandidos, como traficantes, como inimigos. Foram brasileiros que quiseram entrar lá, entraram ilegalmente, entram milhares e milhares de pessoas ilegalmente nos Estados Unidos e depois buscam se legalizar e foram expatriadas. Mas veja a diferença de comportamento dele. Com o argentino, ele recrimina uma decisão de política interna. Com relação ao Trump, ele é incapaz de dizer, olha, eu espero que os Estados Unidos revejam essa posição. Não, leia a lei americana, pronto. Quer dizer, é uma subserviência, né?
Doutor Wagner da Costa, o que o governo Bolsonaro deve conseguir com o Congresso esse ano? Como já destacado aqui, pouca articulação política, e também vamos considerar Partido Novo, né? O presidente saiu do PSL, está aí ainda na preparação do novo partido dele, quer dizer, tudo isso também acaba sendo motivo de atraso no que tem que ser feito, né? Bom, o que a gente se vê, como o governador Fleury falou, o problema da reeleição no poder executivo. Não poderia existir isso, porque isso atrapalha toda uma administração. Então, a gente vê que realmente não devia haver reeleição, poder executivo, pelo menos, não deveria existir, porque isso, a influência. E outra coisa, é uma concorrência desleal com os candidatos que vão concorrer também com a pessoa que já está no poder, porque ele tem a máquina na mão, ele usa a máquina para... Como o Bolsonaro está colocando essa situação, né? Outra coisa que a gente vê, que o presidente Bolsonaro não consegue nem administrar os seus ministros, porque eu nunca vi, ele sanciona uma lei, o ministro dele vem e fala assim, não é contra, quer dizer, entendeu? Eu não sei quem que está governando aí, né? Depois ele volta atrás, quer dizer, isso aí é uma insegurança, uma falta de uma pessoa... A reforma, por exemplo, a reforma da Previdência, ela só saiu graças ao presidente da Câmara. Ele que conduziu isso, se não fosse ele, não sairia. Entende? Então, como que a gente vai notar, num ano de eleição, que ele vai conseguir aprovar? Vai ser muito difícil. A questão dele mandar as reformas, tudo bem, mas aprovar é muito difícil isso acontecer, porque realmente nós estamos vendo que a administração do governo Bolsonaro deixa muito a desejar. Eu não sei o que é, eu não poderia dizer se é falta de competência ou falta de competência dos ministros, né? Porque eu nunca vi uma decisão, inclusive uma decisão também do Supremo Tribunal Federal. Como que o presidente do Supremo decide e vem o vice nas férias e cancela aquilo? Isso quer dar uma insegurança jurídica violenta. Tem isso. Toda razão. Quer dizer, entende? Então, eu não vejo... Olha, realmente precisa melhorar a conduta desse pessoal, viu? Com a gente agora o advogado Dr. Anderson Pomini, especialista em direito eleitoral, ex-secretário de Justiça do município de São Paulo. Seja bem-vindo, Anderson Pomini. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês, governador Fleury, Wagner Costa, senador José Aníbal. É sempre um prazer participar desse importante programa que trata das matérias mais atuais, em especial questões eleitorais, já que estamos aí a falar de eleições municipais, né? E de gestão, de um modo geral. Pomini, 5 reformas econômicas, outros 14 projetos que o governo Bolsonaro pretende aprovar, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ao longo deste ano eleitoral. Sua análise, dá tempo de fazer o quê? Olha, muito difícil. Do ponto de vista eleitoral, é absolutamente impossível, até em respeito ao princípio da anualidade, né, que exige que todas as reformas que tratem das questões eleitorais, elas sejam aprovadas pelo menos até um ano antes da data das eleições. Então, certamente nós não teremos mudanças para o cenário eleitoral. As regras eleitorais que vigoraram nas eleições anteriores serão as mesmas, aplicadas agora para as eleições municipais. Nós tivemos aí uma mudança, nós poderemos falar no decorrer do programa sobre as principais mudanças, mas as mudanças que serão aplicadas para essas eleições dizem respeito, por exemplo, ao período de filiação e ao período de definição da circunscrição eleitoral, que é a definição do domicílio eleitoral, né? Ou seja, ambas agora para 6 meses, e não mais para um ano, como era na eleição passada. E nós teremos agora a janela também, né? Para aquele que exerce mandato de vereador. Prefeito não, que exerce mandato majoritário, esse não está vinculado à questão da fidelidade partidária. Mas os vereadores poderão mudar agora em abril do ano da eleição,
abril próximo, para qualquer partido que deseje concorrer a uma reeleição, por exemplo. Essa questão, Pomini, do esvaziamento do Congresso, de toda a casa parlamentar, no segundo ano de um executivo, no quarto ano de um executivo, por conta de eleições, o governador Fleury destacou agora há pouco ser a favor das eleições gerais, né? Qual a possibilidade de o Brasil entrar nessa era de eleições gerais, para município, para estado e para a União? Olha, eu particularmente sou absolutamente favorável, né? Seria muito interessante a unificação das eleições, né? Essa proposta, ela é antiga, inclusive, e salvo engano, já tramita no Congresso, mas depende de emenda constitucional, né? Perfeito. É um pouco mais complexa. Sinceramente, também não vejo que uma capacidade de articulação do governo, que foi destacada pelo colega Wagner Costa, capaz de fazer com que uma proposta tão ousada quanto esta, ela avance, em especial em ano de eleições. Então, agora, eu queria fazer uma observação. Eu fui 4 vezes líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados, inclusive quando votamos as reformas. Nos anos de eleições municipais, nós trabalhávamos no primeiro semestre do mesmo jeito. A questão aqui é outra. É aquilo que foi constatado por todos. Não há articulação política no governo. O governo não se entende se primeiro é a reforma tributária, o pacto federativo, ou se é a reforma administrativa. A equipe econômica está ansiosa, porque a situação das contas não é boa. Não é boa. Eles vão ter que tomar medidas drásticas. A reforma administrativa, eles querem colocar a contenção lá com relação ao funcionalismo público. Não é? Isso tudo pode ser aprovado mediante um diálogo amplo, mediante um diálogo abrangente sobre a situação do país. Por que o país não cresce? O mundo tem 20 trilhões de dólares empossados, eles estão desesperados, porque o juros está zero. E por que não traz mais dinheiro para o Brasil? Que disse o doutor Wagner, não há segurança jurídica. Um presidente da República que passa o tempo se divertindo com questões secundárias, ele não fala do que é fundamental, ele não fala do que é atrair investimento, da segurança jurídica, da recriação do emprego. O mundo está encharcado de dinheiro para colocar em ferrovia, em hospitais, saneamento. Ele podia ter uma bandeira como essa, saneamento. O Brasil precisa de 30, 40 bilhões de dólares para fazer um saneamento adequado. Veja a situação do Rio de Janeiro. A maior atração turística do Brasil, água contaminada por falta de investimento nas estações de tratamento. Esses são os problemas reais do Brasil. E o cara fica brincando com o presidente da Argentina. Aí falta uma outra história daqui, aí tem outra história da acolá, e aí a mídia fica em cima. Ele domina a mídia, num certo sentido, domina assim, o noticiário, com aqueles Twitter dele. Você reparou que ele não faz outra coisa, né? Agora essa viagem à Índia, toda hora ele estava sentado tweetando. Naturalmente tem alguém que fica orientando ele. Fala isso agora, fala aqui. Ele fala. Mas e daí? Resolve o problema do saneamento? Constrói ferrovia? Faz uma política adequada para a Amazônia? Cria credibilidade? Nada. Então, o Congresso também vai se irritando com isso. Mas e daí? A gente trabalha aqui, procura fazer as coisas certas. E o cidadão do outro lado aqui da praça se diverte. Governar o Brasil é um desafio e tanto. Agora, é um desafio bom, desde que você tenha consciência das questões que estão colocadas, que precisam ser enfrentadas e resolvidas. Com um Congresso, no caso desse presidente, do Bolsonaro, que está com disposição de votar. O Congresso, nesse sentido, da disposição de votar, Zé Aníbal, não deveria dar uma cara parlamentarista, digamos, nesse momento, dar muito mais atenção às suas próprias pautas do que às pautas do Executivo? O Congresso tem feito isso. Não é? Tem gente que fala até que o Rodrigo Maia, de certa forma, é um primeiro-ministro. Mas isso tem limites, porque a própria equipe não se entende. O que é primeiro? O que é mais prioritário? Tributária e administrativa? Ou uma delas? Qual que a partir do dia 1º de fevereiro, portanto, daqui a uns 10 dias, né? Dia 1º de 10 dias, não, daqui a uma semana, 5 dias, vai estar lá, na pauta. Presidente Rodrigo Maia, nós gostaríamos que o senhor acolhesse
como indicação do Executivo, a reforma tributária como a prioridade 0, ou ela e a administrativa. Enfim, um diálogo. Agora já está claro que o que a Câmara está pensando em dar prioridade não é a prioridade do governo. O presidente da República, em vez de ficar fazendo gracinha, tinha que vir para o Brasil e ficar conversando com o presidente da Câmara, com o ministro da Economia, e dizer, olha, com os líderes, por essas e essas razões, melhor para nós é isso aqui. Isso ajuda a sustentar as contas públicas, isso ajuda a criar credibilidade e segurança jurídica no Brasil, de que nós vamos realmente trabalhar para terminar com esse déficit que todo o tempo nos prejudica. Enfim, tem que falar das questões reais. E aí eu queria até, aproveitando o gancho do Zé Aníbal, gostaria de dizer o seguinte: na verdade, o que nós temos é que até agora o governo fala em enviar uma reforma tributária, mas não tem projeto até agora. Tem uns 3, 4. Quem tem 3 ou 4 projetos não tem nenhum. Então, qual vai ser o projeto do governo de reforma tributária? E não envia ou que vai apoiar, eventualmente. Tem alguns projetos interessantes. Agora, eu sou muito cético em relação à reforma tributária. Eu acho que talvez seja uma reforma dificílima. Por quê? Porque se você pega, são 513 deputados, 81 senadores, são 513 ideias de reforma tributária na Câmara e 81 ideias de reforma tributária no Senado. Para unificar isso, por outro lado, os governadores querem o quê? Aumentar a sua arrecadação. O governo federal não quer diminuir a sua arrecadação e, se possível, aumentar. Os municípios querem, na verdade, aumentar a sua participação no repasse direto também, na coleta direta. Sim. Agora, e o que é o consumidor, o brasileiro em geral? Que é diminuição de impostos. Então, a conta não fecha para a reforma tributária. Na reforma administrativa, o governo vai enfrentar as grandes corporações. Não vai ser a reforma da Previdência, havia um consenso dentro do Congresso que levou à sua aprovação graças ao excelente trabalho do Rodrigo e do Davi Alcolumbre. Os dois fizeram um trabalho excepcional e isso levou à aprovação. Agora, na reforma administrativa não haverá essa unanimidade. Nós vamos ter uma discussão imensa das grandes corporações públicas e inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, ele é corporativista. Ele é corporativista. Então, ele terá uma extrema dificuldade em se colocar totalmente a favor de uma reforma administrativa. Veja o que aconteceu na reforma da Previdência, que ele fez uma grande concessão, não vou entrar no mérito aqui, para os militares e para os policiais militares do Brasil inteiro, né? Então, isso mostra uma coisa, que ele está ancorado, vamos dizer assim, no espírito corporativo e na sua corporação. Então, isso é uma dificuldade a mais. Então, essas duas reformas, que são extremamente importantes, elas terão uma tramitação muito mais lenta do que a reforma da Previdência, a não ser que se faça o trabalho de convencimento do poder político. Agora, no ano eleitoral, a gente sabe que... nem se não fosse ano eleitoral, né, governador? Mesmo que não fosse, mas sendo, os deputados vão eleger agora vereadores e prefeitos que vão ajudar na reeleição deles em 2022. Então, vai ser uma operação cirúrgica mesmo para conseguir aprovar essas reformas. Ele nem se organizou para administrar a Previdência, porque ele deveria saber que deveria aumentar, se preparar, ele com informática, com tudo, para
Agora a Previdência está largada, ninguém se administra lá, os coitados aí não recebem. Realmente houve a reforma, mas não houve um pensamento do governo para acolher essa reforma, para administrar a reforma, que ele não está conseguindo administrar a reforma administrativa. E a fila está enorme e o Exército é quem vai... Não, o Exército... Mas um pessoal que não está preparado para tanto, pega as pessoas aposentadas da Previdência para vir, para reabrir, ou abre concurso, né? Vamos seguir aqui com o nosso próximo tema. Terminou na sexta-feira, em Davos, a última edição do Fórum Econômico Mundial, que reuniu banqueiros, investidores, empresários, autoridades e personalidades globais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, principal representante brasileiro, foi notícia ao dizer que o pior inimigo da natureza é a pobreza. Mas Guedes foi celebrado por executivos e as rodadas para a apresentação do Brasil receberam expressiva adesão de investidores estrangeiros. Governador Fleury, até naturalmente pela presença de Paulo Guedes lá, o Brasil foi muito mais com pauta econômica do que com os outros assuntos que interessavam a Davos. Deixou a desejar. Sem dúvida. São Paulo, talvez nem todo mundo saiba, tem a legislação ambiental mais avançada do país. Ela é comparável à da Califórnia em termos de legislação. E isso é produto de vários governos, não é de um governo, e começou com o governo Franco Montoro. De lá para cá, todos os governantes se preocuparam com a legislação ambiental. E não é por acaso que São Paulo consegue mais investimentos e o país não consegue. Porque hoje, graças ou melhor, em razão, não graças, mas em razão do aumento da temperatura global, de tudo que está acontecendo, as pessoas estão extremamente conscientes. Eu tenho minhas netas de 11, 10 anos, aí o ídolo delas é a Greta, entendeu? Quer dizer, elas repercutem tudo aquilo que a Greta fala e tudo, e estudam no colégio particular. Quer dizer, então, elas... Não é, vamos dizer assim, nenhuma delas tem nenhuma tendência política ou ideológica, é uma questão de consciência ambiental. São Paulo sempre teve essa consciência ambiental, sempre teve os menores índices de desmatamento do Brasil, e isso explica, em boa parte, a atração das empresas estrangeiras agora nesse Fórum de Davos. No Fórum de Davos, eu já estive lá como convidado, quando era governador. O presidente Hélio Itamar foi representando, o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Economia, e o Brasil sempre foi sucesso. Já naquela época, o que se buscava era investimento estrangeiro, mas a situação do Brasil em relação aos seus compromissos externos não era confortável e por isso que eles não vinham. Agora, vejam, o Zé Aníbal falou muito bem. O pessoal está com muita vontade. Eu prestei consultoria recentemente a uma empresa chinesa. Eles querem investir no Brasil, mas têm medo da insegurança política e jurídica. Se resolvermos esses dois problemas, vai chover dinheiro estrangeiro para cá. Agora, o Paulo Guedes agradou quem? O pessoal da Faria Lima, o pessoal da Juscelino, que é o pessoal do mercado, é o pessoal que está muito feliz com isso. Não chamados de stakeholders, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Só não basta. Não basta, claro que não basta. Me parece que vincular o crescimento econômico de uma nação, de um país, ao avanço sobre a natureza, os recursos naturais, é um equívoco, né? Em especial em 2020, que é um dos argumentos utilizados, inclusive, por alguns membros desse atual governo federal, né? Olha, a França já desmatou, né, todas as suas florestas, Estados Unidos também não poupou seus recursos naturais para o crescimento, mas isso aconteceu há 100 anos, há 50 anos atrás, né? Hoje não se fala mais disso. Existe uma pauta global, e nós vivemos nessa globalização, que exige uma postura diferenciada dos países
em especial os países que querem agir de forma coletiva, participando desses fóruns, atraindo investidores. Daí o surgimento de Gretas, né? De jovens, de movimentos sociais, que obviamente... E a Greta grita, né? E a Greta grita bastante, né? Principalmente quando o presidente da República para questionar algo que é inquestionável, né? Então, me parece que é um equívoco. E essa afirmação também, né, que o pior inimigo da natureza é a pobreza, me parece absolutamente equivocada, né? O pior inimigo da natureza é o homem, né? A pobreza é fruto de um modelo de má distribuição social, né? De má gestão, enfim, de vários outros fenômenos, mas me parece que está equivocada essa pauta relacionada ao avanço e à degradação do meio ambiente. Dr. Wagner da Costa, então esse destaque, eu falei dos stakeholders, que é o capitalismo das partes interessadas, ou seja, não basta falar de economia apenas em Davos. No meu ver aqui, eu acho que o ministro da Economia não era ele que devia estar lá. Era o próprio presidente. Era o próprio presidente ou pessoas que entendessem sobre por exemplo... A pauta global, né? O fórum de Davos estava discutindo também o meio ambiente. Então, o que o Brasil deveria levar? Um projeto lá para não desmatar a Amazônia, para melhorar a situação do meio ambiente, porque a crítica mundial contra o Brasil a queima, na não preservação do meio ambiente. Então, precisava pessoas preparadas lá. Não se agora vai jogar a culpa nos pobres, nas pessoas. Não, a culpa é do presidente, que não está tomando nenhuma medida drástica para impedir. Quer dizer, ele nomeia lá para o IBAMA 5 pessoas para fiscalizar uma floresta daquela. Quer dizer, não quer, ele quer que acabe mesmo com isso. Quer dizer, então, o que o pessoal vem? Agora vem aquela menina, ela tem muito mais competência do que as pessoas que representaram o Brasil lá para falar sobre meio ambiente. Precisava falar sobre meio ambiente, precisava mostrar. Para atrair capital, para atrair as pessoas para o Brasil, precisa mostrar competência. E para mostrar competência nessa área, em Davos, precisava pessoas que entendessem do meio ambiente e que levassem uma proposta, olha, nós estamos combatendo, nós estamos preservando o meio ambiente, nós temos uma proposta para fazer isso, nós queremos ajuda mundial, ajuda dos países, agora estão cortando, não querem ajuda, não querem ninguém, e a coisa vai acontecendo, né? Então, realmente, a gente está vendo aí que a administração, com todo respeito, ela está correndo mal. Aníbal, enquanto a pauta no meio ambiente for ideologizada, a coisa não vai andar. A pauta é de todos, não tem bandeira da esquerda ou da direita. Pois é. Uma informação que está hoje nos jornais. Os turistas que vieram ao Brasil ano passado gastaram quase 6 bilhões de dólares. 5 bilhões e 900, eu acho. Os brasileiros que foram ao exterior gastaram menos no ano passado do que em 2018. Gastaram 18 bilhões de dólares. Ou seja, para cada dólar que um turista veio aqui ao Brasil gastou, nós gastamos 3 dólares lá fora. Quer dizer, o Brasil precisa refletir sobre a sua grandeza, sobre a sua exuberância, sobre a sua Mata Atlântica, a sua floresta amazônica, sobre o Pantanal. Por que o Brasil só tem 6 bilhões de ingressos provenientes do turismo? 6 bilhões de dólares. A Espanha tem 60 bilhões de dólares. 60, 10 vezes mais que o Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil está um país mal cuidado. O cidadão vem para cá, vê aquelas queimas de floresta, vê esse desastre agora em Minas, no Espírito Santo. Rio que transbordou 8 metros, não foram 4, 8, matando gente. E o presidente dando declarações aí. E esse ministro, que é um homem do mercado financeiro, que tem um enorme patrimônio rentista, né? Ele vive disso, de renda financeira, dizer uma asneira dessa: o pior inimigo da natureza é a pobreza. O pior inimigo da natureza é gente como Paulo Guedes,
Até porque a natureza está pouco preocupada com Paulo Guedes. A natureza está preocupada, quer dizer, ela não tem consciência, né? Mas ela tem os seus processos, os seus ciclos, né? O tempo da natureza é medido por milhares de anos. Quando ela faz um movimento mais forte, o tsunami, olha o que aconteceu. Eu lembro que uma brasileira que estava lá na região falou que estava num barco e passou uma onda mais forte. Essa onda mais forte era o tsunami quando chegou na Terra. Quer dizer, o tempo da natureza, se ela for muito agredida, ela vai reagir e sabe Deus o que vai acontecer. Nós é que temos que ter um compromisso firme de sobrevivência da espécie. É a mãe natureza, né? E a mãe também grita. Exatamente, de preservação da natureza. Então, o que eu vejo aqui? Entrou na contramão, foi de novo com a lenga-lenga, de que estamos abertos, todo mundo já sabe que nós estamos abertos. O pessoal está aberto para investir, para colher investimento. O que as pessoas querem saber é segurança, é preservação. Porque essas empresas mundiais, esses fundos, mesmo que ele queira pôr dinheiro aqui, com todos os problemas que tem, com o maltrato que se faz à natureza, com isso, aquilo, outro, eles têm os consumidores. E eles estão com medo dos consumidores. Já os consumidores começam a fazer movimento para dar um troco no Brasil. O agronegócio anda preocupado com isso. Ou seja, qual a dificuldade em reconhecer que isso é um bom desafio, dizer o quanto o governo está empenhado em resolvê-lo e, ao mesmo tempo, dizer, olha, estamos abertos para investimento. Nós queremos investimento em saneamento, infraestrutura, nessas áreas todas, com marcos legais bem definidos, o aspecto jurídico bem claro, vamos fazer isso com urgência. Você não vê essa urgência no governo. A possível recriação do Ministério da Segurança Pública dividiu políticos e integrantes do governo nos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira passada que a proposta seria estudada, mas recuou na sexta, afirmando que ela tem chance zero de prosperar. A proposta teria surgido após um encontro com secretários de Segurança Pública, mas foi vista como uma forma de reduzir o poder do ministro Sérgio Moro. Governador Fleury, o senhor já foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o senhor é a favor desse desmembramento, digamos assim, Justiça e Segurança Pública no Ministério? Olha, um dos primeiros pronunciamentos que eu fiz como deputado, isso lá pelos anos 99, eu propus a criação do Ministério da Segurança. Eu acho que é importante ter uma linha muito clara de segurança pública no país. Fiz parte, durante vários anos, da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. E até estranhei quando o presidente Bolsonaro assumiu, porque ele sempre foi favorável à criação do Ministério da Segurança Pública. Há vários discursos dele falando isso. E, de repente, ele reunifica o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Eu sou favorável à criação de um Ministério da Segurança Pública. Mas agora o problema não é criar ou recriar ou não o Ministério. O problema se tornou um problema político. Nós temos o ministro Sérgio Moro, que queiramos ou não, aqueles que discordam, é uma referência nacional, com uma grande aprovação, e é aquilo que o Zé Rubio falou, já estamos pensando em 2022. Eu acho que o Moro está fazendo um bom trabalho. Eu sempre achei que o Ministério da Justiça ele acumulava muita coisa, principalmente o setor, o DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional. E há um princípio básico de segurança que diz que quem prende não cuida da execução da pena. Então, teria que ser separado. Mas, idealmente, eu gostaria que fosse recriado. Mas, nesse momento, eu vejo mais uma turbulência absolutamente desnecessária. Não há a menor necessidade de se discutir isso e tudo indica que foi um balão de ensaio que, como muitos outros, que não frutificou
e espero que pare por aí. Veja bem, eu até discordo de muitas posições do ministro Moro, por exemplo, essa discussão sobre a lei de abuso de autoridade. Quem discute a lei de abuso de autoridade é quem não leu a lei. A lei é de uma clarividência, de uma objetividade, que ela exige o que a gente chama de dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, que os juristas denominam, que tem que ser manifesta a intenção de prejudicar alguém. O policial, o membro do Ministério Público, o juiz, que não agir com essa manifesta vontade de prejudicar uma pessoa, ele não será enquadrado na lei de abuso de autoridade. Era muito melhor do que a lei anterior, que falava em qualquer atentado à locomoção. Qualquer atentado. Então, se eu segurasse, por exemplo, já poderia incorrer na lei de abuso de autoridade. Agora, é uma discussão equivocada, apaixonada, e eu acho que esse é o grande mal que nós estamos vivendo. Não existe um meio termo. Ou você está de um lado ou está do outro. Quem tem equilíbrio para fazer as análises, muitas vezes é considerado de um lado ou de outro, quando não é considerado dos dois lados, tá certo? Que chega a ser pior. Então, eu vejo, idealmente, eu sou favorável, mas nesse momento não me parece o caso. Pomini, Justiça e Segurança Pública juntos ou separados? Concordo com o governador Fleury. Penso que a segurança pública não guarda relação com a justiça, em especial na configuração federal. Há um acúmulo de poder político aqui, e essa reclamação surge justamente com origem numa reunião dos secretários de seguranças públicas, esses sim, que estão enfrentando a questão da segurança nas suas bases, e pleitearam a criação de um ministério que tratasse do assunto de forma individualizada. Além da lei de responsabilidade, lei de abuso de autoridade, que o ministro Sérgio Moro é contra, e eu compartilho também desse raciocínio que foi nos apresentado pelo governador Fleury, que é uma lei absolutamente importante, né? Ela traz um reequilíbrio entre órgãos de controle e gestão, né? E a advocacia e justiça, de um modo geral. É importante que nós abordemos aqui a questão do juiz de garantia, juiz das garantias, né? Ou seja, o legislador, ele, obviamente, ele é provocado pela sociedade, né? E a sociedade percebeu que alguns juízes, alguns órgãos de controle avançaram e abusaram dos seus poderes. Então, não é por acaso que o Congresso se reuniu e entendeu por bem, claro que tem uma demanda ideológica por trás, muitos defendem que foi uma proposta inicialmente defendida pelo Partido dos Trabalhadores, né, que teoricamente teria sido mais prejudicado em razão das investigações da Lava Jato, etc. Mas perfeito. Mas me parece que é uma medida absolutamente adequada. Ou seja, é preciso que o órgão de controle também receba algum tipo de controle, principalmente com as garantias. Ou seja, é possível buscarmos a aplicação da justiça contra a corrupção, aplicando todos os meios necessários, né, ou aplicando os princípios maquiavélicos de que os fins justificam os meios para se fazer justiça? Me parece que não. Então, é nesse sentido que a lei de abuso de autoridade e o juiz das garantias, que o ministro Sérgio Moro foi contrário às duas propostas, são propostas absolutamente bem-vindas para a sociedade. Representam um avanço, em especial para nós, operadores do direito, né? Nós sabemos o quanto avançaram nesse sentido, e os órgãos de controle avançaram todos os sinais, né? Os amarelos, os vermelhos. É preciso que tenha um pouco mais de ordem, mas sou totalmente a favor da proposta que foi defendida pelo governador Fleury. Doutor Wagner, juntos ou separados? Ministérios de Justiça e Segurança Pública? Separados. Nada como a experiência do governador Fleury, que muitos anos
percorreu a carreira do Ministério Público, procurador de Justiça, governador, tem essa experiência para dizer. Por quê? A questão da polícia, a segurança pública, ela não pode estar ligada com a justiça, porque contamina. Porque quem faz a investigação, ela quer que o resultado, só olha para um lado, que o resultado, que aquela investigação está correta, está certa. Entende? Como o juiz de garantia, eu não sei por que não. Aqui em São Paulo tem o DIPO, funciona muito bem. Por exemplo, um juiz, por exemplo, nas comarcas, podia ser, na circunscrição judiciária, 1 ou 2 juízes comandava 4, 5 ou 6 comarcas, porque examinar o inquérito, se ele está correndo com a investigação, é fácil. Agora, a instrução criminal, que o juiz vai tomar depoimento, aquela é mais demorada, aquela não daria para ter 2 juízes. Mas então, é falsa essa alegação que vai precisar contratar mais juízes, Não, corre muito bem dessa forma. É um exemplo, por quê? Agora, esses escorregões que o Sérgio Moro está tendo é por causa dessa unificação dos 2 ministérios. Porque, realmente, tudo que se investiga tem que ter uma pessoa que está isenta daquela investigação para olhar. A Justiça, o Ministério da Justiça, ele vai comandar outra parte, aquela parte de justiça, não de investigação, de prender, de fazer aquela coisa toda, dar segurança pública para a população. Ela vai trabalhar naquele ambiente, né? Então, o que eu acho que realmente está correta a colocação do governador Fleury, quando ele fala que não pode, teria que ter o Ministério mesmo da Justiça e ter o Ministério da Segurança. Agora, eu não sei por quê, só se o juiz quer se promover com a investigação, isso realmente aconteceu, né? Então, talvez seja essa situação. Virou ministro, né? Entendeu? Virou ministro. Toda essa colheita de prestígio que o Sérgio Moro adquiriu, ele adquiriu porque, como juiz, ele estava também na investigação. Quer dizer, muitas coisas erradas. É uma pessoa excelente, tudo bem, ele tem o prestígio dele, mas em muitas coisas ele pecou. Aníbal, não fosse este fator político chamado Sérgio Moro, estaríamos discutindo este assunto? Separação do Ministério? Provavelmente alguém poderia ter. Primeiro, que havia antes, né? Então, poderia não ter extinto os ministérios já eram separados. Né? E funcionou. A política de segurança do governo Michel Temer foi eficiente. Ajudou muito nessa situação de melhora dos índices de criminalidade, etc., que se tem hoje. Todo mundo que é imparcial, e mesmo gente desse governo, reconhece. Claro que eles tentam apresentar como sendo que tudo aconteceu no ano passado. Conversa. Estava acontecendo. Vinha em curso essa operação. Eu nem acho o Sérgio Moro tão isento de responsabilidades condenáveis. Eu acho que, pelo contrário, esse negócio dele mesmo com o Ministério Público, a relação dele, é uma relação promíscua. Isso já ficou caracterizado nesses textos, nessas gravações que foram tornadas públicas. Ele fala, isso tudo é uma bobageirada. Bobageirada não. Estavam trabalhando abuso de poder. Olha, eu acho que essa decisão aqui agora do Bolsonaro, ele quis reduzir ministérios. Foi aqui, ali, para agradar o Moro, leva a segurança também, então. O problema do Bolsonaro é que ele tem uns filhos que têm problemas sérios com a justiça. Esse negócio de rachadinha, aquele Queiroz. Olha, isso é muito grave, muito grave. E ele está vendo que ele não controla muito o Moro. Ele está querendo, vamos fazer um Ministério da Segurança, aí dá uma balançada nessa história, tal. Mas ele viu a reação, voltou para trás e tal. Mas, de novo, isso é uma questão crucial para o Brasil? Não. É uma questão que interessa, nesse momento, muito especialmente o presidente da República, que tem filhos que estão sob forte suspeição de fazerem rachadinha com salário de funcionário do parlamento, de ter algum envolvimento com crime organizado e milícia. Esse negócio tem que vir à tona, tem que ficar claro. Portanto, eu acho que
Enquanto, quer dizer, o pano de fundo é esse. Agora aí parece que é uma briga, o Bolsonaro querendo já segurar o Moro, que o Moro está pensando na presidência em 2022. Eu acho o Moro um personagem do judiciário que deveria continuar no judiciário. Essa é a minha opinião. Ele não tem um sentido de uma abrangência de visão da sociedade brasileira, do país, que é muito importante em alguém que queira se candidatar à presidência da República. Mas, de qualquer maneira, o tempo dirá. Pergunta é o seguinte, eu sou a favor de que tenha. Perguntas do público. Doutor Wagner da Costa, Marcos de Pinheiros pergunta por que quando Bolsonaro elogia ditaduras e torturadores, o ministro Moro não se manifesta? Quando se falou na ditadura, tudo se manifesta, porque não é uma fala que vai agradar. Porque quem sofreu na ditadura e quem advogou naquela época conheceu o Presídio Tiradentes, conheceu o DOPS, conheceu Ustra, conheceu o Capitão Albernaz, então sabe do que aconteceu. E o Moro não vai se comprometer com isso, ele abraçar uma situação dessa, porque ele quer prestígio. Governador Fleury, Marta de Santo Amaro, na sua opinião, por que o poder das facções não para de crescer em todos os estados? Porque deixaram elas crescerem, para começar, dentro dos presídios. O PCC teve sua data de fundação em 1992, eu era governador. De 92 a 95, o PCC era um time de futebol que disputava os campeonatos internos das penitenciárias e continuou assim. Depois, o que aconteceu é que eles foram extremamente influenciados pelos sequestradores do Abílio Diniz e do Washington Oliveto, e principalmente do Abílio Diniz, na época. E com isso eles passaram a se organizar dentro dos presídios de São Paulo através de células. O que é uma célula? Eles faziam uma rebelião e iam para um presídio e se organizavam lá, e faziam uma rebelião naquele presídio onde eles tinham pedido para ir, e iam para outro. Com isso, eles se estruturaram no estado inteiro. O secretário da Administração Penitenciária, não me recordo o nome dele agora, mas eu tive a oportunidade de alertá-lo que estava acontecendo isso, porque é o mesmo processo que o Comando Vermelho adotou no Rio de Janeiro. Mas essas coisas, muitas vezes, o governo nega, porque é complicado enfrentar. E eles cresceram de tal maneira que, de dentro dos presídios, eles foram para fora. E foram se transformando numa verdadeira organização criminosa internacional. Hoje o PCC tem ramificações no Brasil e fora do Brasil. Para combatê-los, só tem uma solução. Uma boa coisa foi isolá-los nos presídios de segurança máxima, os líderes. Só que não conseguiram o isolamento completo, tanto que o Marcola já tentou 2 fugas, organizando as fugas de dentro do presídio de segurança máxima do governo federal. Então, teria que aperfeiçoar o isolamento das lideranças e, principalmente, verificar a lavagem de dinheiro que é feita. Porque hoje nós temos redes de postos de gasolinas, rede, muitas vezes, de transporte, que pertencem, na realidade, ao PCC. Eu fiz essa pergunta aqui na semana passada, ou retrasada, quando da fuga do lado do Paraguai. Não seria a hora do Brasil passar a considerar o PCC como grupo terrorista? Eu acho que, se considerarmos como grupo terrorista, pode melhorar, mas eu acho que tem que combater primeiro a infiltração nos órgãos policiais e na própria política. Esse que é o problema. Na própria política. O PCC, há 4 anos atrás, fez um caixa para eleger 200 vereadores no estado de São Paulo. Estou falando só no estado de São Paulo.
e elegeu vários aqui na periferia de São Paulo, prefeitos também. Na periferia de São Paulo tem muita gente ligada ao PCC que hoje exerce cargo público. Fala-se até no Congresso Nacional de integrantes do PCC. Então, foi um plano seguido à risca e infelizmente, não se deu a atenção devida e eles cresceram graças a essa posição. Agora, não adianta olhar para o passado, tenho que olhar daqui para frente e adotar, principalmente, unificar a informação sobre o PCC e agir descentralizadamente. Pomini, a Carla do Guarujá pergunta a sua avaliação sobre o aumento a partir de hoje das tarifas dos ônibus intermunicipais que subiram em média 5,62%. Olha, esse é um tema absolutamente complexo, né? Que envolve todos os prefeitos, todos os gestores públicos. A dificuldade é como continuar subsidiando as empresas que prestam esse serviço público de transporte, né? E mantendo a tarifa, já que a tarifa se tornou tema das manifestações dos últimos anos, Brasil afora, né? Principalmente o da Paulista, que derrubou até um presidente da República. A questão é matemática. Veja, alguém precisa pagar a conta desses ônibus. E o formato que foi encontrado no município de São Paulo, por exemplo, o subsídio chega a 7 bi para as empresas de ônibus, né? A empresa de ônibus que presta serviço público em São Paulo, ela não absorve nenhum tipo de prejuízo. Nenhum risco. Pouco importa a oscilação da economia, se as pessoas estão desempregadas, se não estão, se o serviço público arrecada mais ou menos. As empresas, elas receberão no final do mês. Então, o problema é como equilibrar gastos relacionados à gestão do transporte público com o pagamento dessas despesas. Me parece que o gestor público ele tem que encontrar outras soluções. Por exemplo, permitir a publicidade ou que esses ônibus, que esse transporte público, essas empresas, elas façam a exploração econômica de outros serviços. Será que não seria uma forma de arrecadação, até para subsidiar o próprio sistema? Sim. Me parece que sim. Então, ao invés de simplesmente buscar do cofre público, né, meter a mão no cofre público e pagar as empresas, que muitas vezes acabam subsidiando as campanhas e patrocinando as campanhas, né, o gestor público ele tem que encontrar soluções que não interfiram no orçamento público municipal, né, e que, obviamente, assegure a prestação de um serviço de qualidade à população. Eu pediria um espaçozinho só para dizer que realmente as prefeituras não cumprem nada disso, não cumprem planilha de custos, não cumprem uma série de coisas. E eu gostaria até de fazer uma denúncia de um município aqui da Grande São Paulo, que os ônibus estão trafegando lá sem licitação, com placas do Rio de Janeiro, com placas de Minas Gerais e com cores diferentes daquela, quer dizer... E falo mesmo, a cidade de Itaquaquecetuba, cujo alcaide se chama Mamoru Nakashima. Quer dizer, isso, se alguém do Ministério Público que estiver na ativa, estiver me ouvindo, tome isso como uma representação, como uma notícia crime. Zé Aníbal, o Brasil é uma democracia racial? Pergunta Jaime do Jardim Bonfilholi. Olha, de alguma forma sim, não é? Mas nós sabemos que ainda há muito preconceito no Brasil, né? Há uma profunda ignorância do significado que teve a vinda dos afrodescendentes, né, para o Brasil. E a contribuição que eles deram à criação do nosso país, né? A constituição da nossa nacionalidade, a postura, né? Há um preconceito que ainda é resistente. Agora, de uma forma geral, eu diria que sim, é um país que exerce, digamos assim, uma democracia racial. Me preocupa muito essa coisa de nazismo hoje presente aqui e acolá. Isso é gravíssimo. Isso devia ser crime inafiançável. Ontem mesmo, disse que num ato aí de recolhimento de assinaturas desse novo partido aí do Bolsonaro, houve gritos nazistas e assassinaram os esquerdistas. Que história é essa? Esses caras estão enlouquecidos, eles estão perdendo completamente a noção de tudo, não é? O fato é o seguinte,
Me preocupa. Esse governo tem estimulado um lado mais irracional, né, da vida do país, né, uma irracionalidade. Um ambiente ideológico. Que deveria se trabalhar sobre isso no sentido de criar convergência, criar um ambiente de racionalidade, né, de mais solidariedade entre os brasileiros. E, finalmente, dizer uma coisa. Eu participei de um debate aqui com o secretário de Transporte Metropolitano Municipal. Ele disse que houve uma forte redução de subsídios para este ano, que me pareceu ser em função do fato de se estabelecer um novo procedimento para o pagamento das empresas. Você tem razão. As empresas, com passageiros, sem passageiros, vão lá e faturam. Agora, estabeleceram outro procedimento e vai propiciar uma economia 500 milhões, alguma coisa assim, ele falou conosco aqui. Seria bom talvez trazê-lo aqui novamente, né? Sim, o secretário agora que já é um novo ano, se a coisa está funcionando. Zé Aníbal, sua despedida. É um prazer ter estado aqui hoje, uma excelente mesa. Espero ser convidado novamente. Bom dia a todos, ouvintes e telespectadores. Doutor Wagner, sua despedida. Bom, eu acho que o programa foi muito produtivo hoje, porque nós falamos sobre a insegurança política, a insegurança judicial, e realmente foi muito importante. Uma boa tarde para todos os nossos ouvintes e a todos que estão presentes aqui. Pomini. Mauro, um prazer muito grande, parabéns ao programa Gente que Fala. Muito sempre obrigado. Uma honra aprender aqui com o governador Fleury, senador José Aníbal, o doutor Wagner da Costa. Quero cumprimentar também o doutor Maxwell Borges, que presidiu o Detran e está aqui me acompanhando, que é um grande advogado, colega nosso, fez uma excelente gestão junto ao Detran do Estado de São Paulo. E estarei sempre à disposição para aprender aqui com mesa tão importante quanto esta. Muito obrigado. Governador Fleury, sua despedida. Eu agradeço a oportunidade de voltar aqui no Gente que Fala. Eu tive desde o início do programa, né? Fausto Camunha foi meu secretário de esportes. E agradecer principalmente pela lianeza de trato, pela forma com que transcorreu o debate aqui. Quero cumprimentar a todos e me permito só uma pequena referência. Claro, governador. Eu recentemente precisei dos serviços de uma UBS aqui em São Paulo, por uma questão de saúde pessoal. E fui à UBS de Santa Cecília, onde fui extremamente bem atendido. Eu queria cumprimentar aqui todos os funcionários e servidores, de uma forma geral, os médicos, enfermeiros e servidores lá da UBS Santa Cecília, e cumprimentá-los pelo atendimento que eles dão a qualquer pessoa. Eu não me identifico como ex-governador, cheguei lá, fui tratado muito bem, entrei na fila de preferência por ser idoso, né? Mas foi realmente uma experiência que eu fiquei feliz pelo jeito como as coisas transcorreram. Sei que não é em todas as UBS, mas por isso eu faço questão de elogiar esse pessoal. E um grande abraço a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Muito bem, feito o registro aqui do governador Fleury. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o ex-governador de São Paulo, ex-secretário de Segurança Pública, ex-deputado Luiz Antônio Fleury Filho, o advogado doutor Anderson Pomini, especialista em Direito Eleitoral, também advogado doutor Wagner da Costa, especialista em Direito Civil, Criminal e do Consumidor, o economista, sempre deputado, sempre senador, José Aníbal, do PSDB. Na mesa de som, o Neildo Neres, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.